Exalte a Ele. Aleluia, aleluia. Mais uma vez, tome o seu lugar. Graça e paz, família Ibage. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Quero confessar a vocês que cada vez que subimos, eu, pastor Marcos, pastor Márcio e outros irmãos a essa plataforma, o nosso coração treme. Há uma grande responsabilidade que Deus entrega nas nossas mãos. Em todo o tempo que Ele nos permite, por misericórdia, nos dar oportunidades como essa. E os irmãos não imaginam como nós trememos aqui. Pai, em nome de Jesus, o nosso coração se encurva diante da Sua santidade nessa manhã. O nosso coração se rende diante da Sua bondade nessa manhã. O nosso coração anseia pela Sua presença. Nós nos confessamos, Pai, completamente dependentes da Sua graça. Nós nos confessamos reféns da Sua misericórdia. Nós nos confessamos, Senhor Deus, nessa manhã, como aqueles que carecem de ser conduzidos pelas Tuas bondosas mãos. Assim como disse Moisés, quando foi desafiado, Senhor Deus, para aquela grande missão, em levar a Tua palavra, e como instrumento de libertação ao povo hebreu, ele disse: se o Senhor não for comigo, não me permita ir. Nessa manhã, Pai, eu me rendo diante do Senhor. Consagro minha mente e meu coração diante da Sua bondade. Assim também como dos meus irmãos que se encontram aqui. O Senhor falará conosco nessa manhã. Não por minha causa, mas porque o Senhor é o Deus que fala. O Senhor é o Deus que age. O Senhor é o Deus que salva. O Senhor é o Deus que transforma. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que liberta. Deus, nessa manhã que haja um mover do Teu Santo Espírito, ou a continuidade dele como já o foi até agora. Que o Senhor mova mente e corações nessa manhã. Que a Sua presença seja reconhecida entre nós. E que nós dediquemos ao Senhor todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos sim ouvir a Sua voz, por favor. Fala mesmo conosco. Fala conosco. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas e nossas transgressões. E nos conduza pelas veredas da Tua justiça nessa manhã por amor do Teu nome. Nós oramos assim, Pai, e fazemos essa oração com o nosso coração cheio de gratidão, movido pela Sua bondade e encharcado de temor pela Sua presença. Assim nós oramos agradecidos e o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda, você diz amém. Amém. Ao longo desse ano nós estamos falando sobre unidade. Ao longo desse ano o Senhor tem nos convidado para falar sobre mutualidade. Ao longo desse ano o Senhor tem nos colocado juntos. Ao longo desse ano o Senhor tem nos desafiado a caminhar juntos, uns com os outros, dedicar tempo uns aos outros. E nessa manhã eu queria compartilhar com você sobre chamados para ser e não apenas para fazer. Chamados para ser e não apenas para fazer. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, se você puder me acompanhar, por gentileza. Diz assim o texto: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo,
obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos, diz o texto, desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça, diz o texto, que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos, pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que de antemão Ele planejou para nós. Amém? Ao longo da ministração ou da preparação dessa mensagem, o Senhor me levou a visitar diversos ambientes em muitos desses textos. Em cada um deles Deus me confrontou, em cada um deles Deus me levou às lágrimas, em cada um deles Deus me levou em alguns momentos a sorrisos. Em cada um desses textos Deus me fez render à graça dEle e tentar entender e tentar compreender aquilo que hoje pela manhã Ele compartilharia ao seu e ao meu coração. Ao longo dessa semana, principalmente por diversos momentos, enquanto refletia sobre esta palavra, o Senhor me colocou de joelhos por cada um de vocês. Vocês estão aqui nessa manhã e tenho a certeza, porque vocês foram alvo de orações e o Senhor trouxe e preparou o coração de cada um de nós nessa manhã. Quando eu mergulho, queridos, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela é reconhecida, eu diria para vocês, por alguns estudiosos como a rainha das epístolas de Paulo. Essa carta ela foi escrita possivelmente alguns anos depois, dizem alguns historiadores, da sua conversão, de períodos ou de um período num deserto de Damasco, entre lutas, entre apedrejamentos, entre fome, entre serviço e entre o desenvolvimento da sua obra missionária. Esta é uma carta que destaca muito mais as realizações de Cristo em Paulo do que aquilo que ele fez através dele. Por isso, o capítulo 2 continua um pensamento que Paulo vai iniciar lá no capítulo 1, no versículo 3, quando ele oferece louvor a Deus pelas profundas e transformadoras bênçãos que ele vem conduzindo, vem entregando ao longo dessa jornada de fé. Efésios capítulo 2, dá continuidade ainda, se você ainda não tinha o conhecimento disso, a oração do segundo parágrafo, iniciada agora no versículo 15, quando Paulo pede que seja concedida de maneira abundante sabedoria espiritual, que ele abra os olhos e o coração dos leitores e dos ouvintes, para que pudessem aprender através da sabedoria divina e dessa vocação apresentada por ele, aquilo que Deus havia entregado, aquilo que Deus havia dado, aquilo que Deus havia disponibilizado. O capítulo 2 de Efésios é uma exposição de um significado concentrado agora no versículo 19, quando destaca a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco. Dos versículos 1 ao 10, Paulo vai tratar sobre de onde Deus nos resgatou.
E dos versículos 11 ao 12, que estarão na sequência, ele vai falar sobre nossa situação social, ele vai falar sobre o novo povo de Deus, e ele vai falar sobre a igreja. Paulo vai enfatizar a igreja que somos nós. Um recorte de um texto na preparação dessa mensagem constrangeu o meu coração. Charles Swindoll, e a frase que você vai ver, o recorte desse texto, escrevendo em um de seus livros, intitulado A Igreja Desviada, ele escreve assim: no início a igreja era uma comunidade de homens e mulheres com a vida centrada em Cristo. Ela mudou-se para a Grécia, tornou-se filosofia. Ela mudou-se para Roma, tornou-se uma instituição. Ela chegou na Europa, tornou-se uma cultura, até chegar no continente americano e tornar-se uma empresa. Queridos, quando eu leio esta carta e aprendo sobre a vida de Paulo e as suas realizações em Cristo, isso me faz abrigar na mente e no coração a verdade de que Deus sempre, escute isso, Deus sempre escolhe alguém para ser usado na realização dos seus propósitos, e isso inunda o meu coração de gratidão. Isso inunda, encharca o meu coração de esperança. O que Deus decidiu fazer conosco nesse tempo, eu diria, é um grande privilégio, e eu louvo a Ele por ter escolhido a mim, para que junto a você realizemos os seus propósitos como igreja nesse tempo. Escute, sempre que Deus tem um propósito importante para realizar, Ele escolhe a pessoa certa para essa tarefa. Sempre que Deus tem algo importante para realizar, Ele sabe a quem vai convocar, Ele sabe a quem comissionar, Ele sabe que o tamanho, a proporção desse desafio, Ele sabe a quem Ele vai entregar. Tem algo neste tempo no plano de Deus que Ele deseja realizar, escute isso, através de cada um de nós, e está aguardando o meu, o seu, o nosso posicionamento. Existe algo que Deus está entregando a nós, mas antes de Ele realizar algo através de nós, Ele transformará algo em nós. Porque o processo de regeneração não traz apenas uma mudança exterior, mas principalmente uma transformação interior. Por isso, nessa manhã, ao compartilhar sobre chamados para ser e não apenas para fazer, se torna um desafio, porque nesse tempo presente, eu e vocês somos mais valorizados, somos muito mais reconhecidos por aquilo que nós podemos oferecer do que por aquilo que nós devemos ser. Nesse tempo, eu e vocês estamos sendo pressionados muito mais a fazer do que a externar e a viver um caráter que Deus entrega e requer de cada um de nós. Nesse tempo, eu e vocês estamos sofrendo, estamos sendo pressionados em todo o tempo para fazer. Cobranças chegam a mim e a você para cada dia fazermos mais e fazermos mais, e nós vamos nos esquecendo daquilo que é primordial, porque aquilo que nós fazemos tem a ver com aquilo que nós somos, e se nós não somos, nós não conseguimos realizar. Por isso, nessa manhã, o primeiro destaque que eu faria com você é que aqueles que são chamados para ser e não apenas para fazer, celebram o favor que receberam e não se arrependem daquilo que tiveram que deixar.
versículos 1 ao 3 desse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, queridos, ele começa a estabelecer um paralelo entre a condição anterior da humanidade sem Cristo e o privilégio que nós temos no presente ao recebê-lo. Por isso ele vai usar por muitas vezes a expressão no passado: vocês estavam, todos viviam, éramos. Ele vai usar sempre a expressão reportando a vida anterior para nos posicionar na vida presente. Paulo não alivia o peso das nossas culpas, mas nos apresenta Jesus como esperança para todo aquele que nele crê. Todos nós, queridos, sem exceção, estávamos no corredor da morte. Todos nós, sem exceção, estávamos condenados à morte eterna. Mateus capítulo 9, no versículo 36, vai dizer a mim e a você, que éramos semelhantes àquela multidão vista por Jesus. Nós andávamos confusos, andávamos desamparados, como ovelhas sem pastor. Isaías no capítulo 59, no versículo 2, vai dizer que as nossas maldades, elas nos separaram de Deus. Por isso, a expressão mortos por causa da sua obediência, para Paulo, vai definir a condição de uma pessoa sem Cristo. Uma pessoa sem Cristo, diz ele, está morta em seus pecados, está morta em seus delitos. Por isso, quando ele escreve aos Romanos no capítulo 3, no versículo 23, ele vai dizer: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando eu chego a Romanos capítulo 2, agora no versículo 5, ele vai dizer: por causa de um coração rebelde, nos recusamos a abandonar o pecado e acumulamos ira sobre nós mesmos. Por causa disso, começamos a desenvolver uma vida, eu diria, sem significados profundos e sem frutos permanentes. Estamos sem Cristo, com a mente sempre ocupada e constantemente entediados. Ao mesmo tempo que estamos sobrecarregados de atividades, nós continuamos vazios de realizações, porque é Cristo em nós que transforma o nosso ser e é a diferença para o nosso viver. Sem Ele nós nada somos, sem Ele nós nada temos e sem Ele nós nada podemos fazer. Por isso, quando nós falamos nessa manhã sobre chamados para ser e não apenas para fazer, Margaret Thatcher, ela tem uma expressão que significa, ou dá muito significado a isso. Ela fala sobre pessoalidade. Ela disse: cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam as suas palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam as suas ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam os seus hábitos. Cuidado com os seus hábitos, disse ela, porque se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Queridos e queridas, uma decisão por Cristo pode mudar, escute isso, pode mudar por completo o sentido do propósito e o destino da humanidade. Receber a Cristo como Senhor e Salvador, foi Jesus quem disse em Lucas capítulo 9, agora no versículo 23, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer que aquele que está em Cristo se tornou uma nova criatura. Romanos capítulo 8, agora no versículo 1, vai dizer, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2. Isso enche o meu coração.
Colossenses capítulo 2, versículo 14, vai dizer que Ele cancelou o registro de acusações que era contra nós, removendo e pregando na cruz. Romanos capítulo 5, versículo 21 vai dizer: assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça para a vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Paulo fala nos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, vai dizer: pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Marcos, no capítulo 8, no versículo 35, vai dizer: se você tentar se apegar à sua vida, perderá. Mas se perder a sua vida por minha causa e por causa das boas novas, você a ganhará. Queridos e queridas, Romanos capítulo 10, versículo 13 vai dizer para mim e para você nessa manhã: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje é manhã de salvação. Hoje é manhã de entrega. Hoje é manhã de transformação. Hoje é manhã de vida. Segundo, os chamados para serem, não apenas para fazer, entendem que o favor de Deus é o único argumento de que necessitam para se tornarem naquilo que precisam ser, e justifico isso dos versículos 4 ao 7, e tenho uma frase para você: quando Deus age em nós, nos torna maiores por dentro do que nós somos por fora, porque está preocupado, ou mais preocupado, com a nossa essência do que com a nossa aparência. A palavra, queridos, mais encontrada no começo do versículo 4, comumente usada como uma conjunção adversativa, nesse caso, encontrado no texto, denota uma oposição ao que foi dito anteriormente. A misericórdia de Deus, sustentada pelo seu amor, nos deu juntamente a vida em Cristo, a vida com Cristo. Aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, agora são justificados pelo poder que há no nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 24 vai dizer: mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois a morte não pode mantê-lo, ou não pôde mantê-lo sob o seu domínio. O mesmo poder que se opôs às forças da morte no túmulo de José de Arimateia, onde Jesus foi colocado, e o ressuscitou, é a mesma força que transformará a situação da humanidade que confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É o mesmo poder de tirar da morte e lhe entregar a vida. Queridos e queridas, nessa manhã eu e vocês fomos chamados para ser e não apenas para fazer. Deus não se impressiona com a nossa performance e com o nosso ser exterior, mas nós, como seres humanos, somos, escute, nós somos tendenciosos a escolher segundo fatores externos, baseado mais naquilo que vemos do que naquilo que nós somos. Repete comigo assim: os critérios de Deus são diferentes dos nossos. Queridos e queridas, os critérios de Deus são diferentes dos nossos. 1 Samuel capítulo 16, no versículo 7, diz que o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor, diz o texto, olha para o coração. Segundo os nossos critérios, nós escolheremos sempre de maneira equivocada. Nós escolhemos segundo aquilo que a pessoa é. Esse é o critério.
mas Deus escolhe segundo aquilo que Ele sabe que nós nos tornaremos. Por isso há muito descrédito no mundo hoje, quando se olha para as pessoas e dizem: para esse não há mais solução. E Jesus diz: eu morri por ele. Eu posso mudar a história, eu posso mudar a vida, eu posso transformar o coração. Eu e vocês, nós consideramos o passado e o presente. Deus avalia olhando para o futuro. Deus se interessa mais pela essência do que pela aparência. Por isso, sobre Paulo disse Ananias, o Senhor: Saulo é um instrumento que eu escolhi. Queridos, o poder de uma nova vida em Cristo nos transforma de dentro para fora, inundando todo o nosso ser com a sua presença. Pensamentos, palavras e ações começam em Cristo a ser dirigidas pelo poder do Espírito Santo. É a graça de Deus que transforma o nosso ser, é ela quem muda o nosso caráter. É a graça de Deus em Cristo Jesus que muda o nosso caráter. Os personagens Nicodemos, o personagem Zaqueu sabem disso. A mulher samaritana encontrada por Jesus demonstrou isso após o encontro com ele. Cristo, diz o texto de 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21, Cristo se fez pecado por nós. Por isso Paulo pode afirmar a natureza da nossa conquista sobre as forças do mal que nos condenavam. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Atos capítulo 2 versículo 21 vai dizer: todo aquele, vou repetir, que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por último, chamados para ser e não apenas para fazer, aprendem que os moveres extraordinários de Deus são resultado dos nossos atos de obediência. Versículos 8 ao 10. E tenho mais uma frase para compartilhar com vocês. Apenas aqueles que tiverem uma vida com Deus, escute, e em Deus, cumprirão o propósito para o qual foram designados, para a glória dele. A salvação pela graça, guarde isso, a salvação pela graça, ela exclui o mérito humano. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5 vai dizer: sem mim, disse Jesus, vocês não podem fazer nada. Atos capítulo 17, versículo 28 vai dizer: pois nele nós vivemos, pois nele nós nos movemos, pois nele nós existimos. Como disseram alguns dos profetas, está descrito no texto, nós somos descendências dele. Romanos capítulo 11, versículo 36, e esse texto sobe ao meu coração e incendeia o meu coração quando diz: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele, a glória seja dada a ele para todo o sempre, amém. Evangelho de João, ainda no capítulo 15, vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e vocês, eu e vocês somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muitos frutos. Mas nós temos um problema, lidamos com esse tempo presente, e ele nos consome, ele nos afasta da presença de Deus. Por isso, J.W. Chapman diz assim: não é o barco na água, que é a frase que vocês vão ver, mas a água no barco que faz o navio afundar. Da mesma forma, não é o cristão no mundo, mas o mundo no cristão, que consiste o grande perigo da vida. Queridos, vocês são salvos pela graça, por meio, diz o texto, ou seja, uma atuação humana da fé.
Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. A palavra isto não se refere à fé, mas à salvação e à misericórdia. O êxito na vida cristã não está em minha competência, não está em sua competência, mas na minha, na sua, na nossa dependência do Senhor. Esse é o êxito da vida cristã, e existe nesse tempo um sério risco de nós nos vangloriarmos sobre aquilo que não temos mérito algum. Nós, eu e vocês, não somos salvos pelas obras, mas para as obras. O propósito de Deus nunca foi, escute bem isso, nunca foi fazer a nossa vontade, mas a dele, através de cada um de nós. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, disse Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 1. Por isso, grave, Deus não espera a minha, a sua, a nossa aprovação acerca das ações dele. Ele aguarda simplesmente a nossa obediência sobre cada uma delas. O mover extraordinário de Deus não está no vaso de barro que somos nós, mas no tesouro que está dentro de cada um de nós. O versículo 10 descreve com uma palavra o nosso privilégio: obra-prima. No original grego, poema. Queridos e queridas, Deus está trabalhando como um artista que está pintando um quadro e reflete nesse quadro algo da sua personalidade. Por isso as boas obras devem ser impulsionadas por amor a Cristo. Pastor, o que tudo isso tem a ver comigo nessa manhã? Eu vou usar um exemplo para você sobre isso, que constrangeu o meu coração. Quando John Piper escreveu um dos seus últimos e-mails, ou trocou um dos seus últimos e-mails com Tim Keller, antes do seu falecimento, ele perguntou a ele: que conselhos você acredita que eu poderia dar? Entre os conselhos, disse Tim Keller a John Piper: antes de tudo, em tudo e acima de tudo, fique mais entusiasmado por ser salvo do que ter sucesso. Deleite-se mais no Salvador do que em sua obra. Entre as últimas palavras de Tim Keller, registrada por pessoas que estavam muito próximas dele, já no momento da sua despedida dessa terra, ele disse: sou grato por todas as pessoas que oraram por mim ao longo dos anos. Sou grato por minha família, que me ama. Sou grato pelo tempo que Deus me deu. E ele diz: mas eu estou pronto para ver Jesus. Mal posso esperar, disse ele, e o ministério pode vir subindo. Mal posso esperar para ver Jesus. Sabe o que Tim Keller disse? Parem de orar, me mandem para casa. Parem de orar, me mandem para casa, me deixa aí encontrar com meu Pai, me deixa aí abraçar o meu Cristo, o Redentor da minha alma, o Salvador da minha vida. Me deixe aí, que eu não vejo a hora de encontrá-lo. Esse deve ser o anseio do seu coração nessa manhã. Ah, que anseio de ver o Senhor.
dar um abraço no nosso Salvador e dizer a Ele: ah, Jesus, muito obrigado. O que eu faria sem o Senhor? Onde eu estaria sem a sua graça? Eu te convido a se colocar em pé. Nosso ministério vai nos conduzir a essa linda canção. Depois eu vou pedir gentilmente ao meu amigo pastor Marcos Davi para vir aqui e fazer o fechamento dessa celebração com você e comigo. Sou muito grato a Deus, queridos, pela história da IBAGE, por cada um dos meus irmãos, por cada uma das minhas irmãs, por cada um de vocês que serve ao reino nesse lugar. Mas talvez haja pessoas aqui nessa manhã que ainda não faz parte desse reino, ainda não faz parte dessa família, ainda não tomou uma decisão ao lado desse Cristo. Essa mensagem é para você. Amanhã pode ser muito tarde. Assim como há um céu, e eu tenho certeza que estarei nele, há um inferno. E se nós não tomarmos uma decisão por Cristo, o nosso destino já estará traçado. Essa é a manhã em que você pode se reconciliar, entregar a sua vida àquele que é a razão da nossa esperança, o nosso amado Cristo. Amém?